Olá, boa noite. Mais uma live da sequência 5 elementos para o empoderamento emocional, para ter poder sobre as emoções. E hoje nós vamos falar sobre condução e gerenciamento das emoções. Como é importante você aprender a conduzir e gerenciar suas emoções, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre condução. O que será conduzir? Porque muitas vezes acontece que as pessoas chegam aqui nas redes e colocam termos, dizem o que precisamos fazer, mas não esclarecem exatamente o que isso significa. E eu sempre gosto de trazer o significado das palavras para que a gente entenda da forma correta o que devemos fazer. E condução não foge disso, né? Você precisa entender o que é conduzir. Conduzir é direcionar, comandar, dirigir. Então você precisa aprender a direcionar, comandar e dirigir as suas emoções. Para isso, essa live hoje vai te esclarecer alguns pontos que são importantíssimos para que você entenda isso. Porque muitas vezes nos vemos em situações onde temos um desequilíbrio emocional e ficamos perdidas sem saber o que fazer, para onde ir, como reagir àquela situação. E é para isso que estamos aqui hoje, para que fique bem claro que sem conduzir as suas emoções, sem gerenciar as suas emoções, você não vai chegar muito longe. Isso eu digo em relação às suas relações, à sua profissão, à criação de seus filhos, o seu convívio em sociedade, ali no meio da sua ambiência, das pessoas que te cercam. Eu digo em relação a você mesma. Então, a condução emocional ela é necessária para que você exista. Então, vamos começar por isso, né? Como conduzir as nossas emoções para que a nossa existência seja mais equilibrada e que você consiga alcançar resultados, vencendo as suas dificuldades, se tornando uma mulher realizadora. Bom, você já se perguntou por que fulano ou fulana passou numa determinada prova que você estudou muito mais e não conseguiu passar? Ai, como é que aquela mulher passou e eu não passei, sendo que ela mal estudou? Já passou pela sua cabeça por que isso acontece? Você já pensou por que ciclana ganhou uma certa promoção, sendo em relação à competência e à formação inferior à sua formação e à sua competência? Ela foi lá na sua frente e ganhou a promoção que você tanto esperava? Já parou para pensar o motivo disso? Você já percebeu aquelas mulheres que você olha assim, são lindas, maravilhosas, e aí de repente ela termina um relacionamento e o ex dela aparece com uma mulher que você olha e fala: nossa, ele trocou ela por essa mulher? Já passou pela sua cabeça o porquê isso acontece? Pois eu vou te dizer, não ganha nessa vida, aqui na Terra, a mais bonita, a mais inteligente, a mais bem capacitada. Aquela que sai na frente é a que tem maior poder sobre as suas emoções. É aquela que consegue gerir as suas emoções numa situação de estresse, numa situação emergencial. Imagina você, o motorista da ambulância do SAMU. Pensa no equilíbrio emocional que essa pessoa precisa ter. Ele vai lá com os bombeiros, né, com os médicos, socorrem aquela pessoa que está entre a vida e a morte, coloca ela dentro do carro e ele precisa conduzir essa pessoa em segurança até o hospital mais próximo ou até o hospital que tem um leito. Imagina a carga de estresse que essa pessoa passa. No entanto, você pensa, eles conseguem chegar ao local de destino sem bater essa ambulância, sem acidentes, porque eles possuem um treinamento. E esse treinamento vai fazer com que ele conduza essa ambulância de uma forma segura. A sua vida é como essa ambulância.
Você precisa treinar a sua mente para poder gerenciar essas emoções, para poder você chegar ao lugar que você deseja em segurança. Então, é dizer que você precisa compreender mais sobre você mesma, sobre o que você sente e por que você sente, para que você consiga conquistar lugares altos nessa vida. Então, quando você olha para aquela mulher e você pensa assim, nossa, ela nem é tudo isso, é sorte ela ter conseguido tudo isso na vida. Pode ser que não. Pode ser que ela tenha simplesmente mais poder emocional que outra, que tem uma capacidade maior ou que tem uma formação melhor, seja mais qualificada, mas em relação às emoções é uma desequilibrada. É uma pessoa desagradável. Então, pesquisas científicas apontam que as pessoas que conseguem um cargo, muitas vezes o currículo é o que determina. No entanto, existem empresas que avaliam essa questão emocional. E as que são promovidas nessa decisão entre a promoção e a demissão vai influenciar muito a depender da sua condição emocional. Então, você pode ser a mais capacitada, a mais elegante, a mais segura de si. Mas, no entanto, você tem problema de desequilíbrio emocional. Ou está adoecida emocionalmente. O cargo não vai ser seu. Porque não é só você ter ali a capacitação, a inteligência para aquela função. Você precisa exercer a sua função com inteligência emocional. Por isso, essa questão da condução é muito importante. Outro ponto que eu quero falar com vocês, para orientar bem vocês dentro desse universo, é que existem 2 hemisférios no nosso cérebro, né? O direito e o esquerdo. E aí, por que eu estou falando disso? Existe algo chamado quociente intelectual e quociente emocional. E o que é isso? É o famoso QI e o famoso QE. Mas pouquíssimas pessoas conhecem e sabem como funciona o QE, que é o quociente emocional. Elas estão mais apegadas ao QI. As escolas, elas trabalham mais a questão do QI, é o conteúdo, na hora da prova você tem que saber resolver as questões, mas pouco se fala da sua condição emocional ao sentar para fazer uma prova. Então, eu falo sempre para mulheres que fazem concurso público ou que vão passar por uma prova de capacitação, que a parte emocional é a que define se você vai ser aprovado ou não. Porque não é só sentar a bunda na cadeira e ficar ali estudando, mas as suas emoções estão em frangalhos. Porque na hora da prova isso vai falar mais alto. E as suas emoções vão abafar o seu conhecimento intelectual. Então, nós temos essa questão do QI, né, voltado, a gente tem o QI no lado direito, no lado esquerdo, e o QE do lado direito. Então, nós somos divididas. O lado do QE, ele comanda a forma como você reage às situações do seu cotidiano. Comanda as emoções. Foi descoberto não desde o princípio, quando se começou a estudar. Não foi assim. Inicialmente só achavam que existia a inteligência, o QI, que o nosso cérebro só fazia esse lado racional. Depois, com vários estudos, foram encontrando lógica nessa questão emocional. E já que descobriram, por que não fazermos uso disso para poder termos uma vida com maior qualidade, para poder chegarmos aos nossos objetivos, para poder alcançar as nossas vidas do sonho? Você precisa, hoje, independente da idade que você tenha, iniciar esse processo dentro de você. Você vai esperar mais o quê? Para ficar só focada no livro, só focada, né, nos estudos e esquecer de olhar por dentro de você, para dentro de você. O que é que está em desequilíbrio em você? O que é que tem feito você se achar incapaz? O que é que tem feito você achar que tal situação, tal emprego, tal cargo, tal carro, tal casa não é para você? É uma questão emocional.
É uma questão de crença limitante que vai aí abalando as suas estruturas emocionais. Então, eu vou te dar aqui 4 orientações que vão te ajudar a começar esse trabalho. A condução dessas emoções. Como é que você vai fazer para, a partir de hoje, já começar a conduzir essas emoções? Primeiro passo, você precisa assistir a live 1 dessa sequência, que foi ontem. Então, procura aí no feed do Facebook, vai lá no YouTube, procura aqui no Instagram essa live. Por quê? Porque o primeiro ponto é identificar as emoções. E na live de ontem eu falei sobre isso. Como que você faz para começar a identificar as suas emoções? Segundo ponto, identifique a situação geradora dessas emoções. Você precisa fazer um estudo mesmo. Você não estuda tanta coisa? Então, comece a aprender a estudar sobre as suas emoções. Qual foi a situação que deixou você chateada hoje? Qual foi a situação que te trouxe raiva, que te trouxe estresse? O que tirou você do sério hoje? Você precisa fazer essa análise. Terceiro, se atente à sua relação com o motivo que gerou a sua emoção e o que você sentiu. Então, tem uma relação entre o motivo do ocorrido, a situação, o motivo e o que você sentiu. Você precisa fazer analisar essa tríade, sabe? Esses 3 elementos, eles precisam ser analisados. Muitas vezes o que acontece com pessoas que ainda não descobriram a importância do que é, né, do quociente emocional, é que ela vai vivendo a vida como se não houvesse um amanhã. Hoje eu senti raiva, nossa, daqui a 5 minutos eu tô alegre, e ainda tem mulheres que tomam pra si aquela história da bipolaridade, não sabe nem o que significa, mas falam, não, eu sou assim mesmo, eu sou bipolar. Tem uma hora que eu tô feliz, tem uma hora que eu tô triste, e vai se autodiagnosticando, sem de fato saber que não, são situações normais que acontecem no seu dia a dia, onde se você tiver inteligência emocional, você vai começar a avaliar cada acontecimento e vai começar a se preservar, porque a partir do momento que você sabe o que te trouxe aquela emoção, o que você sentiu, você começa a entender o que você deve fazer para evitar essa outra situação que vai te trazer aquela emoção, simples assim. O 4º passo é você modificar a sua resposta ao ocorrido. Então, usar de forma estratégica. Eu já aprendi a reconhecer minhas emoções. Eu aprendi qual situação me traz, assim, as emoções mais complexas, que atrapalham a minha vida, né? Que me deixam com essa fama de explosiva, nervosa, ou aquela história, né? Nossa, fulana tem um temperamento muito forte. Quando disserem isso pra você, estão dizendo que você tá desequilibrado emocionalmente. Só que de um jeitinho mais bonitinho. Então, você pega essas situações, avalia para poder modificar a sua resposta, a sua reação. E essa modificação, ela faz parte da inteligência emocional. É um estudo de você mesma, depois você começa a criar estratégias para sair das situações de uma forma menos explosiva, de uma forma menos agressiva, menos violenta. E mais uma vez dizendo, porque eu sempre digo, violência não é aquela física de fato. Essa violência é a clara, é a óbvia, todo mundo sabe disso. Eu estou dizendo quando você responde e as suas palavras são violentas para com a outra pessoa. Então, na live de ontem eu falei, inclusive, como você deve treinar sua mente para dar respostas não violentas às pessoas. O primeiro passo é entender que aquela pessoa pode estar numa situação que não te envolva, mas explodiu em você. E aí, através da empatia, você consegue transformar a sua resposta. Você fala, não, peraí, a pessoa está agressiva comigo, mas não é comigo. Aconteceu alguma coisa com ela, ela só está descontando em mim. Eu vou quebrar ela em 5 pedaços agora. E aí você seja uma lady, né? Você vira para a pessoa e fala, eu posso te ajudar? Tá acontecendo alguma coisa com você? Olha, o que você está dizendo eu sei que não é para mim. A pessoa se quebra em 10. Mas normalmente a gente quer pagar na mesma moeda. A pessoa vem com uma fala violenta, você devolve com uma fala 5 vezes mais violenta.
E aí isso é avaliado no seu local de trabalho, isso é avaliado na sua parentela, e as pessoas começam a te rotular. Então, se você fizer esses quatro passos, você vai começar a poder dizer, nossa, eu estou exercitando a minha inteligência emocional. Em relação ao gerenciamento, né? O que você tem que gerenciar? Condução e gerenciamento não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque esse gerenciamento que eu vou dizer agora é o gerenciamento motivacional. Como é que funciona isso? São aquelas pessoas que não conseguem ver o lado positivo da coisa. Ela sempre se apega ao negativo. Ela sempre se apega às dificuldades. Então, para ela, se aconteceu uma coisinha boa no dia dela, né? Mas aconteceu lá de manhã, 6 horas da manhã, aconteceu dela topar em alguma coisa, de, sei lá, de cair, ou acordou atrasada. Esse fato vai passar por cima de todas as coisas boas do dia dela. Porque ela vai remoendo isso e ela vai perdendo a graça da vida. Nada tá bom, nada tá legal, nada tá bacana. Nossa, minha vida é uma porcaria, como eu sou azarada. Já viu pessoas assim? Então, gerenciamento é para te ensinar a olhar para a sua vida focando na coisa certa. É porque sua vida vai ser perfeita? Não, gente, a minha vida não é perfeita. Quem me vê aqui na tela não sabe os leões que eu enfrento no meu dia a dia. Mas você sempre vai me encontrar da mesma forma. Por quê? Porque eu sou ser humano, acontecem as coisas comigo, mas eu tenho a condução emocional, então a minha resposta imediata nunca vai ser aquela normal que as pessoas costumam fazer, sem ter estratégia do que está falando. Eu sempre avalio o que eu estou falando. E não vai ser também aquela situação que vai detonar o meu dia inteiro. Porque eu sei separar os ganhos das perdas. E eu comemoro muito mais os ganhos e dou pouca importância para as perdas. Com as perdas eu aprendo. Com os ganhos, eu sou grata, mas também sou grata pelas perdas. Então, nós temos que aprender e fazer esse exercício diariamente. Muitas vezes, você está com um sonho aí guardado no seu coração. E aí, você sempre vai para iniciar, né, para colocar os objetivos. Não, eu vou alcançar esse sonho. Mas você para no meio do caminho. Por quê? Porque você se apega às dificuldades. Então, vamos lá, vamos usar exemplos para você compreender melhor. Detox, né? Tá na moda essa história de detox. Tem detox emocional, tem detox físico para desintoxicar o corpo mesmo. Tem detox das tecnologias, quando você fala, não, eu vou ficar X dias sem mexer no WhatsApp, sem mexer nas redes sociais. Tem detox de tudo que é jeito, mas vamos falar do detox físico. Esse que você vai dar uma desintoxicada. Aí você tá lá, não, vou fazer um detox, vou mudar minha alimentação e bababá. Quando você percebe que você vai ter que fazer os sucos, os chás, que você vai ter que ali organizar as horas que você vai se alimentar, no meio do caminho você desiste. Aí o seu cérebro, o seu inconsciente começa a mandar mensagem para você assim, isso vai dar trabalho. Vai dar trabalho, porque você não tem tempo para separar as trouxinhas lá. Eu mesma faço assim, eu coloco o couve, o abacaxi, o limão, dobro e tal, não sei o quê. Boto para congelar. Aí o cérebro manda, nossa, mas você vai ficar fazendo isso toda hora? Você vai fazer isso todo dia? Você não tem tempo para isso. E você rapidamente desiste do seu detox, você nem começa. Porque você se apegou à dificuldade, não ao resultado. Mas eu vou me sentir melhor. Mas eu fiz outro dia, eu tava me sentindo muito mal devido à correria, né? O dia a dia. E aí eu tava vacilando de novo na minha alimentação. Aí eu falei, não, vou fazer um detox. E fiz ali 1 semana e pouco. Separei as trouxinhas, tudo bonitinho. E eu ia fazendo e pensando, meu Deus, eu vou ter que ficar fazendo isso. Mas era tão prático depois, porque eu estava apegada ao resultado, que aí só jogava no liquidificador com a água, botava no copo e ia trabalhar. Acabou, tá ali meu detox. Então, se você vencer as primeiras dificuldades, é fácil de você chegar até o final. Mas se você se apegar às dificuldades apenas, você não vai concluir nada que você comece com o objetivo de alcançar algo que você deseja. Não vai.
Porque a sua mente vai começar a te sabotar. Vai começar a falar, não vai fazer isso não, que isso é difícil. Ah, você não tem tempo para fazer isso. Ah, você não tem dinheiro. E aí você começa a acreditar nessas mentiras que a sua mente conta. E por que ela te conta tanta mentira? Quando o assunto é você mudar a sua rotina. Porque o seu cérebro, ele está acostumado a economizar energia para suas situações vitais. E aí quando você começa a acostumar o seu cérebro com ganhos, ele começa a mudar as instruções que ele te dá. Ele começa a mandar assim, não, mas vai, faz até amanhã, porque você vai ver que você está se sentindo melhor. Então é todo um trabalho. Se você está acostumado a ficar aí sentada, parada na sua zona de conforto, tudo que você se levantar para fazer, inicialmente seu cérebro vai dizer, isso vai dar trabalho, você não vai dar conta, desiste logo, você perda de tempo. Aí você começa a fazer, vai insistindo, vai vendo que está trazendo resultado. Ele muda, ele começa a dizer assim, não, continua, tá dando certo. Eu sempre falo, ele é uma criança mimada. Você precisa saber gerenciar. E aí, vamos usar outro exemplo, né? Vamos usar o exemplo que você decide se profissionalizar. Ah, não, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar minha vida profissional, esse negócio que eu tô vendo hoje não tá dando certo. Ou então você não tem uma profissão ainda, você vai começar, fala, olha, agora eu vou começar e tal. E aí vem as primeiras dificuldades, né? Primeiro, seu cérebro manda aquela mensagem assim, você não tá muito velha pra isso, não? Acho que você tá velha, hein? Não vai dar certo esse negócio, não. Você vai fazer e vai dar em nada. Depois, nossa, vai ter tempo para fazer esse curso que você tá falando? Aí você vai lá e insiste, você se matricula no curso. Aí vem as mensagens. Ah, mas essa aula é tão chata. Nossa, vai demorar tanto. Ah, não tem como só sair, entrar não e botar presença? Ele começa a te sabotar. E se você aceita, entra naquela história, sabe? Nossa, Vislene, eu começo tanta coisa na minha vida e nunca termino. Eu escuto isso todo santo dia. Eu atendo mulheres de ponta a ponta desse Brasil. E escuto isso de todas. Já atendi mulheres da Angola, escutei isso. Teve mulheres no nosso grupo privado, né, no nosso grupo VIP, França, Portugal, e as demandas são as mesmas. Elas sempre dizem isso. Mulheres dos Estados Unidos, que você olha e fala assim, nossa, as brasileiras que vão morar nos Estados Unidos, elas são correria, né? Tem um monte de coisa para fazer. Elas falam a mesma coisa. Ou seja, em qualquer lugar do planeta que você vai. Se você não educar o seu cérebro, não gerenciar, trocar as dificuldades pelo objetivo alcançado, você vai começar 500 mil coisas e não vai terminar nenhuma. E isso é sério. Porque aí você vai vendo a sua vida passar e lá na frente você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa e não fiz nada. Porque você não concluiu nada. Então fez tanta coisa, mas não tem nada palpável nas suas mãos. Não tem nada que você possa usar de fato, assim, olha, eu terminei isso aqui. Outra coisa, eu vou te dar 4 orientações para você não sair daqui assim, ai, realmente, eu preciso mesmo mexer com isso, eu preciso mesmo fazer a condução, gerenciamento, mas perdida, sem saber onde começar. Eu te dei 4 orientações para você começar a conduzir suas emoções. Agora eu vou te dar 4 orientações para você aprender a gerenciar as suas emoções em relação aos seus objetivos. E iniciar a sua caminhada rumo à mulher realizadora que você quer ser. Porque eu sei que você quer ser. Você quer olhar para você e ter orgulho. Você quer olhar para você e falar assim, meu Deus, como eu realizei na minha vida. Então eu vou te dar 4 orientações para você começar hoje. Primeira, foque nas suas metas e nos seus objetivos. Eu sempre falo, tenha um caderno onde você vai anotar as suas coisas. Então você coloque, na live passada eu pedi para você fazer isso em relação às emoções. Né? Quem perdeu, quem não assistiu, assiste lá para você entender o que eu tô falando. Mas na de hoje, eu quero que você coloque lá, gerenciando minhas emoções. Aí o passo número 1, você vai focar nas suas metas e nos seus objetivos. Você vai fazer uma listinha, sabe? Por ordem de prioridade. O que você quer? Para daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. O que você quer para sua vida? Coloque lá na listinha. Não é aquela lista fajunta, forjada de início de ano que você faz, depois nem liga mais. Aí chega dezembro, você vai pegar a lista e vai chorar. Nessa lista, não. É uma lista onde você vai traçar poucas coisas, o que é prioridade mesmo para você hoje. Aí depois, você vai se ver alcançando esses objetivos.
Sabe? Mentaliza assim, nossa, por exemplo, o meu maior objetivo é viajar. Eu quero até dezembro viajar para a praia. É um objetivo. E aí você mentaliza, você lá na praia, né? Como você vai, você indo, pegando o avião, né? Descendo no hotel, indo para a praia, o que que você vai sentir? Que gosto de conquista é esse que vai vir para você ao realizar esse objetivo? E olha que viajar para a praia não dá nem para dizer que é um sonho. É algo assim que, se você organizar, dá. E aí você visualizou, mentalizou isso? Ótimo. Agora você vai priorizar fazer essa viagem. E o que significa priorizar? Priorizar significa que você vai elaborar um plano e vai seguir esse plano, custe o que custar. Se vai custar um pouquinho a mais sabe, acordada, se vai custar você, sei lá, fazer brigadeiro no fim de semana, se vai custar você fazer rifa, não interessa o que você vai fazer, desde que seja íntegro e honesto. Mas trace um plano para que você alcance esse seu objetivo. Eu sempre digo para as minhas mentoradas, a primeira vitória que você alcança, quando você traça a linha de objetivos, a primeira que você alcança é aquela que vai transformar a sua mente de uma vez por todas. Então você traça algo que seja alcançável, não vai botar o seu grande sonho da sua vida inteira como primeiro lugar para começar a executar. Não. Seu cérebro precisa ser treinado a conquistar. Ele está aí, quieto, parado. Ele vai ser treinado a se tornar uma máquina realizadora, que foi para isso que ele foi criado. Aí você vai, colocou lá a praia. Voltar a estudar também é algo bem possível. Então você vai ver como que você vai botar esse plano em ação. Começou, não interessa se caiu chuva de canivete, se aconteceu de você ficar doente, alguém da família adoeceu, não interessa. Você pode até pausar, mas você vai fazer um combinado com você mesma. Eu não desisto até pegar o diploma. Entende? É isso que faz a diferença. É priorizar o seu objetivo. Me chamou para sair. Não, desculpa, não vou porque eu tenho uma prioridade. Tá fora ali do seu cronograma? Ótimo, você precisa tirar fim de semana ou um dia na semana que não atrapalhe o seu objetivo. Mas entrou no meio do teu objetivo, a resposta é não. Porque você está priorizando. Quarto, não acumule objetivos. Na sua lista eu pedi para fazer por prioridade. Então você vai colocar lá primeiro, segundo, terceiro, até o 10º. Significa que você vai fazer tudo de uma vez? Não. Significa que você vai começar pelo número 1. Você só vai pro 2 quando você começar, estiver assim, olhando já a concretização do 1. Porque senão você vai continuar sendo aquela mulher que faz trocentas mil coisas e não faz nada. Que no final das contas não tem conquista nenhuma, não realizou nada, porque tá tudo inacabado. Então faça as coisas com sequência e finalização. Eu iniciei, eu passei pelo processo do meio, eu venci e aí eu tô chegando no final. Aí você já pensa, opa, o próximo objetivo é esse aqui. Agora, mas aí eu tenho o objetivo de viajar pra praia nas férias e voltar a estudar agora. Ótimo, você vê como dá? Você volta a estudar, começa a montar seu cronograma de estudo e tudo, e aí nas férias você viaja, uma coisa não atrapalha a outra. Se for presencial, dá até para você levar alguma coisa para vender na faculdade, para juntar a grana da viagem. Então tem que ser estratégica. Você tem que ser inteligente. Porque você foi dotada de inteligência, você nasceu com inteligência, todas nós nascemos. E o que muda? Muda a cegueira do desequilíbrio emocional. Aquela mulher que está em desequilíbrio emocional, ela não consegue enxergar as soluções. Ela só enxerga problema. Não tem, eu só atraio problema. Não, desculpa, você não atrai problema. Você não nasceu para isso, você não foi criada para isso. Por que é que você atrai problema? Porque você só enxerga problema. Acontece uma coisa boa e você não valoriza, porque você está ocupada valorizando dificuldades e problemas. Falei, hein? Rendeu. Eu espero que vocês coloquem em prática essas orientações. Hoje, sabe o que eu ouvi hoje numa das sessões que eu realizei?
uma mulher lá de Belém do Pará. Ela falou uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Ela me disse assim, nossa, eu fico olhando o seu conteúdo e vendo, meu Deus, ela traz tanta coisa, né? Tanto, e é gratuito, como que é isso? E eu virei para ela e falei assim, o meu objetivo aqui, gratuitamente, lógico, eu tenho o meu curso pago, eu tenho a mentoria que é paga, mas eu coloco muito material gratuito. É a mesma coisa do curso da mentoria? Não, é totalmente diferente. Porque aqui no gratuito é o despertar. Eu estou aqui para acordar você, para dizer, opa, vambora. Dá para ter uma vida melhor. Dá para ser uma mulher realizadora. Dá para vencer essas suas dificuldades aí, porque são bem pequenas. Tem gente com problemas maiores. Eu tô aqui para isso, para que você acorde para sua vida. E eu espero que você aproveite. Aproveite as orientações, aproveite o conteúdo que eu tô trazendo, porque isso muda a história. A história da sua vida não vai ser a mesma se você valorizar esse momento. Parte disso você já está fazendo, você está aqui ao vivo. Ou você está assistindo gravado, porque daqui a pouco vai ficar disponível gravado. Então, você que está no YouTube, muito obrigada. Eu espero que você coloque tudo em prática. Você no Facebook, você aqui no Instagram. Eu estou aqui para despertar você. Você está vivendo um sono profundo do comodismo, um sono profundo de uma vida medíocre. Eu estou aqui para te despertar a ter uma vida realizadora. Uma vida que, quando você chegar à idade, né, a melhor idade que dizem, porque depende se é melhor idade, se você aproveitou bem a sua fase jovem, né? Quando você chegar aos 70 anos, 80 anos, eu quero que você olhe e fale assim, olha, aquela aula que eu assisti tal dia mudou a minha história. Hoje eu posso dizer, eu tenho orgulho da minha história. Eu produzi o que eu tinha que produzir, eu cuidei de mim, eu me priorizei, eu me transformei em uma outra mulher. É isso que eu quero de você, tá bom? Então, muito obrigada. Já estamos aqui encerrando o horário, né? Que eu tenho sempre 30 minutos, é o que eu estabeleço para falar com vocês. Amanhã nós temos mais. Hoje nós falamos de 2 elementos, a condução e o gerenciamento das emoções. Amanhã nós vamos falar de mais 2, que eu não vou dizer agora, é surpresa, mas também vai impactar você, vai transformar a sua história, tá bom? Não perca, compartilhe, curta para eu saber que tá fazendo sentido para você. Eu preciso também dessa resposta. Coloque comentários, interaja comigo que eu vou respondendo todo mundo, tá bom? Um beijo para vocês, saúde e paz.